Bora falar de futebol? Bora falar da vitória do Cuiabá sobre o Palmeiras por 2-0. Derrota surpreendente da equipe do técnico Abel Ferreira, que não estava à beira do gramado. Mas e aí? O Palmeiras jogou mal? O Cuiabá jogou bem? O que analisar desse jogo? O que o Palmeiras tira de lição? O que o Cuiabá tira de lição? Bora falar disso agora. Bora falar de futebol? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, ative o sininho, é muito importante e, claro, deixa o seu like, já solta o like aí no começo do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar e, evidentemente, ao final do vídeo deixa um comentário aqui embaixo com um elogio, com uma crítica construtiva, com uma opinião, com uma ideia, com o que você quiser. Debata com a galera que está comentando aqui embaixo, enfim, fique à vontade, o espaço é seu, tá bom? Então bora falar do tema do vídeo, bora falar dessa vitória do Cuiabá por 2-0 sobre o Palmeiras, vitória de um time que luta contra o rebaixamento, diante de um time que luta pelo título brasileiro e não vem numa boa toada de resultados dentro do Campeonato Brasileiro, mas vinha de um resultado espetacular dentro da Copa Libertadores da América, se classificando para a semifinal, vencendo o São Paulo por 3-0. E aí, claro, pintou a dúvida ao fim do jogo, né? Muita gente falou, Palmeiras jogou muito mal, por mais que tenha chutado, perdeu muito gol e tal. Outras pessoas falaram, não, Palmeiras jogou muito bem, faltou colocar o pé na forma e tudo mais. E claro que todo mundo lembrou da partida do Palmeiras contra o CRB. Isso, inegavelmente, foi um grande assunto, até foi ponto discutido na entrevista coletiva do Vitor Castanheira, auxiliar técnico, que estava na beira do gramado no lugar do Abel Ferreira e do João Martins. Os dois foram expulsos no último jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Bom, vamos colocar alguns pingos nos is de acordo com a minha avaliação, tá? Foi um Palmeiras que, diferente daquele jogo contra o CRB, naquele específico jogo, foi um Palmeiras que conseguiu entrar na área do Cuiabá muitas vezes. Contra o CRB, o Palmeiras teve muita dificuldade de entrar na área. O Palmeiras teve muita dificuldade até de finalizar dentro da área. O Palmeiras finalizou mais vezes dentro da área nessa partida contra a equipe do Cuiabá do que contra o CRB. O Palmeiras aplicou mais dribles nessa partida contra o Cuiabá do que contra o CRB. E o Palmeiras apresentou, na minha concepção, um repertório maior de jogadas dentro deste jogo do que em relação àquele jogo contra o CRB. A marca daquele jogo contra o CRB foi muito uma marca do Gustavo Scarpa arriscando chutes de fora da área a todo momento e o Palmeiras cruzando bolas na área sem sucesso, sem cabeceio. Isso não aconteceu tanto nessa partida. Aliás, ponto focal é também a questão do gol no início do jogo. Um gol sempre muda planejamento e sempre mexe com mentalidade psicológica. Eu falo sobre isso muitas vezes. O futebol tem seus planos táticos, o futebol tem suas individualidades, suas jogadas ensaiadas, trabalhadas, mas o futebol é jogado por seres humanos que têm isso aqui, tem psicológico, e ele pode ser sim movimentado de acordo com o que acontece, principalmente no placar da partida. E o Palmeiras abre o confronto perdendo por 1-0, porque logo com um minuto toma um contra-ataque em que o Cleison é muito feliz na finalização, abre o placar, faz 1-0 numa jogada de velocidade pela direita nas costas do lateral esquerdo do Palmeiras naquele momento, e a partir daí o jogo ganha uma outra cara. Mas Fragoso, o Cuiabá ia ficar se defendendo, não ia ficar atacando o Palmeiras, não ia, mas naquele momento o Cuiabá já não tinha mais a obrigação de buscar um gol. O Cuiabá já não se sentia na necessidade de buscar um gol, de talvez subir bastante alguns jogadores para tentar 1-0 no contra-ataque. Ele já havia feito com um minuto de partida. E isso acontece quando você faz com um minuto de partida e você quer basicamente manter o resultado, porque você sabe que seu time é inferior tecnicamente em relação ao outro. E ninguém discute que o Cuiabá é tecnicamente inferior ao Palmeiras. Isso não é demérito, é questão de investimento dos dois clubes. E aí vem o ponto focal. Contra o CRB a mesma coisa aconteceu. A mesma coisa aconteceu. E a partir daí a gente observa as jogadas e a variação. Bom lembrar o seguinte, contra o CRB, ou melhor, contra o Cuiabá, nesse jogo, o Palmeiras no primeiro tempo tem muita dificuldade para finalizar. Ainda assim o Palmeiras entra muito na área. Como? Com jogadas trabalhadas com superioridade numérica pela direita. Você que acompanhou o jogo já deve se lembrar, e quem não acompanhou eu conto, o Rafael Veiga abrindo para a direita para jogar junto com o Marcos Rocha e o Danilo aparecendo para ter uma superioridade numérica de 3-2, porque as linhas do Cuiabá eram tão apertadas, eram 4-4-2 bem fechadinho no primeiro tempo, e aí os dois homens que estavam nesse 4-4-2 dos lados, eles basicamente batiam em igualdade numérica quando só tinha um ala e um meia caindo por ali. Então o Palmeiras jogava o Danilo junto, insistia muito pela direita, buscando a jogada por lá. E o Palmeiras também insistiu muito, não só pela direita, como pelo meio, com o Luan dando ótimos passes, tanto para o Dudu
quanto para o Rafael Veiga fazer o pivô entre as linhas, ou seja, bem ali na frente da meia-lua e girar, tanto para entrar na área, e isso aconteceu algumas vezes, tanto que o Cuiabá para o Palmeiras com falta em algumas oportunidades, tanto o Dudu quanto o Rafael Veiga recebendo essa bola do zagueiro do Luan na entrelinha, no meio, para girar e tentar a finalização ou achar um passe para que o Palmeiras entre na área pelo lado da área, ali correndo a linha da área. Isso aconteceu, mas a parede estava muito grande, muito intensa e muito bem feita. E quando o Palmeiras chegou, por exemplo, com o Zé Rafael fazendo gol, o Palmeiras não chegou só naquela oportunidade, chegou em outros momentos, mas travava principalmente nessa equipe muito intensa, muito concentrada que o Cuiabá estava. E assim foi o primeiro tempo. Na segunda etapa, muda um pouco o cenário. Claro, muitos jogadores mudaram, né? Vamos lá, entraram na equipe Daverson, Gabriel Menino, Piquerez e Scarpa. Deixaram o time Rony, detalhe em relação ao Rony, muito apagado no primeiro tempo, porque se mexia ali no centro dos jogadores do Cuiabá, mas como a linha estava muito apertada, ele não tinha espaço para usar de fato as costas da zaga na velocidade e ele não tinha altura para disputar a maioria das bolas, então ele não conseguiu jogar na partida. Só quando saiu um pouco da área pela esquerda isso chegou a acontecer e o Wesley foi bem nos dribles que teve, mas ainda assim ele foi bem neutralizado quando necessário, sem falta para amarelo. Isso era algo importante, o Cuiabá acabou saindo só com o PP amarelado no primeiro tempo, foi bem na marcação e impediu muitas vezes que chegasse a equipe do Palmeiras. O Dudu foi muito bem no primeiro tempo, bateu no gol, cruzou, criou jogada individual, driblou, sofreu falta, ele sim foi o grande destaque da primeira etapa. Mas enfim, algumas alterações. O que significa colocar o Daverson? Aumentar o seu ataque, porque se você está precisando colocar a bola na área diante de um paredão, não adianta você ter o Rony ali, você precisa de alguém alto, você precisa aumentar o seu ataque, a altura dele. O Daverson a gente conhece, é bem mais alto que o Rony. Gabriel Menino e Piquerez, você trocou os dois alas basicamente do time para soltá-los de uma vez. O Palmeiras já não saía com 3, a partir da metade do primeiro tempo já saía só com 2 homens, já havia soltado o Renan para trabalhar pela esquerda também como quase um ala e basicamente o Luan e o Gomes faziam a saída porque o Cuiabá se retraiu a ponto de deixar basicamente um jogador realmente fazendo sombra na saída de bola e os outros 4-4-1 ali trabalhando para formar o paredão, muitas vezes no 5-4-1, às vezes até num 6-4-0, 5-5, muitas vezes não tinha ninguém à frente de 2 linhas, era só um paredão. E por isso o Palmeiras já não tinha mais a necessidade de sair com 3 homens, melhor dizendo, saía com 2. Enfim, e aí você coloca o Daverson para aumentar o seu ataque e tentar obter êxito na bola aérea, porque não conseguiu no primeiro tempo. O Scarpa, você precisa de uma bola parada boa, porque as faltas apareceram na primeira etapa e o Palmeiras não aproveitou, assim como você precisa de um cruzamento bom, e as assistências do Scarpa fazem a diferença. O Scarpa entrou dessa forma. Menino e Piquerez, aí o Piquerez você basicamente, como eu disse, tirou um terceiro zagueiro, né? O Piquerez entrou no lugar do Renan e ele foi solto. Basicamente foi solto, porque o Renan já estava jogando como um lateral, foi solto, vai para cima, deixa só o Luan e o Gomes por lá. E o Menino foi uma troca de alas, basicamente, por conta do calor. Até o Marcos Rocha foi muito intenso na direita, foi o que mais participou ali das dobradinhas, até das trincas com o Veiga, com o Danilo. E eu acho que o desgaste da partida anterior e também desse primeiro tempo, às 11 da manhã, fez com que ele colocasse o Menino para dar um sangue novo. Pois bem, isso funciona. No primeiro momento funciona porque o Palmeiras pressiona, não mais com volume de jogo e dificuldade para finalizar, mas o Palmeiras pressiona e finaliza. O Daverson pelo alto tem 3 oportunidades claras de gol que desperdiça. Uma delas o Walter faz, na verdade 2, o Walter faz 2 defesas muito importantes. Em outra dessas oportunidades o Daverson cabeceia, o Walter pega, o Dudu cabeceia o rebote, o Walter pega de novo, e que jogo fez o Walter. Mas foi o Palmeiras que conseguiu chegar mais, conseguiu finalizar mais, conseguiu criar mais, e foi para dentro mesmo, jogando com 2 toques, com um dinamismo muito maior, e quando você tem um adversário fechado, você precisa de 2 toques para entrar na área. É aquele jogo rápido que você não pensa muito para tocar, justamente para você pegar o seu adversário balançando ele em contrapé, na hora que ele está indo para um lado, você já está tocando para o outro, e aí que você encontra espaço. E o Palmeiras fez isso. O Palmeiras chegou com o Dudu soltando pro Scarpa, o Veiga recebendo do Luan, cruzamento do Menino pro Daverson. Isso nos primeiros 10 minutos o Palmeiras já começou a amassar mesmo. Criou, jogou, trabalhou. Teve algum repertório ali, na minha concepção, interessante. Mas a finalização ou batia em alguém, ou ia para fora, ou o Walter pegava. Bater na rede, a bola não batia. E aí o próprio Vitor Castanheira coloca até o William para jogar junto com o Daverson, mais um centroavante, já que o Cuiabá empilhava homens atrás,
para você tentar uma superioridade numérica e ter mais chance no cruzamento ou até numa troca de passes, você acaba colocando mais homens ali. O Cuiabá já não tentava mais nada. Depois que o Palmeiras colocou mais homens, é que o Cuiabá começou a soltar um pouco mais os jogadores, porque já não tinha mais basicamente uma defesa forte. O Palmeiras tinha 3 homens de defesa e 7 de ataque, era isso, indo para cima, mas a bola não entrava de modo algum. E é bem interessante destacar que o Cuiabá tem oportunidades no contragolpe por conta de um Palmeiras muito exposto, perde 2, faz uma com o Everton não podendo fazer nada mais no final do jogo e consegue o 2-0 numa partida que não controlou. E eu falo sobre isso muitas vezes aqui no canal. Quando você vence com menos posse de bola, com menos finalizações, na base da eficácia, e se você... É claro que é justa a vitória, mas você pode analisar se foi uma vitória segura ou se foi uma vitória correndo muitos riscos. E no caso do Ceará, perdão, torcida do Ceará, no caso do Cuiabá, o Cuiabá correu muitos riscos. O Walter fez muitas defesas. Houve bolas que passaram raspando demais, houve bolas que os zagueiros se jogaram na direção da bola, que estava indo na direção do gol, houve bolas que o Palmeiras perdeu gols incríveis, como por exemplo o Daverson já citado, o Danilo no bate-rebate, na meia-lua, isolando para fora, o Gabriel Menino pegando uma bola também, que ela ficou livre dentro da grande área pela direita, isolou também. Não faltou ao Palmeiras oportunidade para colocar a bola na rede. Isso é fato, não faltou. O Palmeiras criou, conseguiu e os números podem mostrar isso, eu até vou falar sobre isso depois. Agora, não era o dia do Palmeiras dessa vez. Contra o CRB, é bem verdade que poderia ter criado um pouco melhor. É muito difícil criar como o Palmeiras criou contra o Cuiabá, tá? O Cuiabá era o 4º time que menos sofreu finalizações do Campeonato Brasileiro antes desse jogo. O 4º time que menos sofreu finalizações do Campeonato Brasileiro antes desse jogo. Então o Palmeiras criou muito, finalizou muito e os números estão aí para provar. Veja só, foi o Palmeiras que finalizou 31 vezes. 7 foram na direção do gol, exigiram do Walter. Outras 12 foram para fora, mas tem um número muito interessante. 12 das finalizações foram interceptadas. Ou seja, jogadores se jogaram na bola, desviaram para fora. Isso aconteceu em chute do Danilo, isso aconteceu em chute do Rafael Veiga, isso aconteceu em chute do Scarpa, isso aconteceu em chute do Dudu. Veja só, já citei 4 chutes que estavam indo na direção do gol fortes e alguém interceptou. Então você já coloca na conta de chute que foi no alvo. Você já pode aumentar esse 7 no gol, talvez até para 12, 13. Então foi um número bem interessante de finalizações no gol diante de uma equipe completamente fechada. E o mais interessante, o número de finalizações dentro da área. Dessas 31, 22 foram dentro da área. Então o Palmeiras não teve tanta dificuldade de entrar para finalizar, não foi um time que ficou chutando de fora da área. Não, foi um time que chutou de dentro da área, foi um time que cabeceou também, foi um time que criou. Na minha concepção não foi um jogo ruim da equipe do Palmeiras. E outro detalhe importante. Fragoso, foram 52 cruzamentos na área. Verdade. Foi um dos fundamentos que o Palmeiras usou. Mas dá para lembrar quem acompanhou o jogo de várias chegadas do Dudu pelo meio, do Danilo pelo meio, entrada do Zé Rafael até que chegou a finalizar e fazer gol, o Gustavo Scarpa também trocando passe, enfim. O Palmeiras criou de vários jeitos e de várias maneiras. E dos 52 cruzamentos, 13 foram na cabeça de jogadores do Palmeiras e a bola não entrou. Aliás, desses 52 cruzamentos, 13 na cabeça de jogadores do Palmeiras, ou enfim, com o pé, finalização que seja, foi um número bem melhor em relação ao número contra o CRB. O Palmeiras teve muito mais dificuldade de completar cruzamentos naquela oportunidade. E aí você olha os dribles. O Palmeiras poderia ter driblado mais. O Palmeiras tentou 25 dribles, é um número legal de dribles, e acertou 20. O Palmeiras foi muito bem em termos de acerto, 80% de acerto dos dribles. Então, a construção, ela de fato funcionou para que a equipe construísse por meio do drible, no mano a mano, para que a equipe construísse com o passe do zagueiro direto para o meia, recebendo para fazer um passe de uma enfiada de bola, uma finalização da entrada da área, no cruzamento também, na troca de passes com superioridade numérica pelo lado também. Foi o Palmeiras que criou, foi o Palmeiras que conseguiu fazer mais do que só cruzar na área. Isso é inegável. O que faltou? Acertar a finalização na rede. Quando um zagueiro cortou, quando não foi um zagueiro cortando, foi o Walter aparecendo. Quando não foi o Walter aparecendo, foi a bola para fora. E aí o Palmeiras não conseguiu colocar a bola na rede no jogo que, de fato, criou bastante, teve repertório. E se você observar o Cuiabá, foi absolutamente eficaz. Um Cuiabá que sofreu,
Como eu disse, não foi um jogo seguro, o Palmeiras perdeu inúmeras chances, o Walter salvou outras, alguns jogadores se lançaram em bolas para impedir o gol também. Não foi um jogo tranquilo e seguro para o Cuiabá, não afastou o Palmeiras da sua grande área, não impediu que o Palmeiras finalizasse dentro da grande área. Foi muito uma questão realmente de falta de eficácia da equipe do Palmeiras por N motivos, também por mérito do adversário e da intensidade que colocou no jogo. Mas o Cuiabá foi absolutamente intenso em 9 finalizações, 4 na direção do gol e aí colocou 2 na rede. Mas vejam, o Cuiabá fez 45 cortes ao longo do jogo de bolas que foram passes ou lançamentos ou cruzamentos. É um número bem grande. O Palmeiras trabalhou bem na minha concepção, mas é aquela história. O Walter jogou muito bem, o Danilo quando teve a chance jogou para longe, o Daverson quando teve a chance cabeceou para fora no Walter, o Dudu quando teve a chance finalizou, mas a bola passou raspando, o Scarpa também, o Veiga também, enfim, todo mundo. E aí é aquela história, não dá para jogar um trabalho fora por conta de um jogo, e também não dá para falar que um trabalho é fantástico, maravilhoso por conta de um jogo, mas oscilações vão acontecer. E dessa vez aconteceu na eficácia, aconteceu exatamente na questão da finalização. Não só a dificuldade do Palmeiras em fazer o gol, mas também por mérito da equipe do Cuiabá, que, como eu disse, teve jogadores se lançando na bola para impedir gols, o Walter pegando cara a cara, bolas a queima-roupa de cabeça e também em chutes, bola de fora da área, a mesma coisa. Então, na minha concepção, o Palmeiras jogou bem. Isso significa que o resultado do Cuiabá é injusto? Não. O Palmeiras não colocou a bola na rede, não houve interferência da arbitragem, o Cuiabá fez os 2 gols como deveria fazer. Qual a lição que o Cuiabá tira desse jogo? O Cuiabá pode se defender bem, mas precisa melhorar. O Cuiabá não pode contar só com o Walter, com jogadores se atirando na direção da bola dentro da grande área. A lição que o Cuiabá tira é que tem um ataque que pode funcionar na velocidade, o time pode jogar se defendendo, mas precisa melhorar. Não vai ser todo jogo que o Cuiabá vai pegar uma equipe que vai perder tantas oportunidades de gol. Precisa melhorar o seu setor defensivo, apesar de não ter sofrido gols nesse jogo. Mas o ataque vertical pode funcionar. Que lição o Palmeiras tira desse jogo? O Palmeiras tira basicamente a lição de estar atento desde o começo do jogo. O Palmeiras dormiu no começo da partida e viu o filme se repetir do duelo contra o CRB. Com mais repertório, com mais qualidade, com mais jogadas, mas ainda assim viu se repetir no placar, com um gol a mais até 2-0 e no resultado final de sair sem os 3 pontos dentro de casa diante de uma equipe inferior tecnicamente em termos de investimento também. Na minha concepção é isso, resultado justo, Cuiabá mereceu a vitória. Foi um jogo seguro? Não, passou um perrengue danado, se jogasse mais 10 vezes talvez não conseguisse dessa forma passar um jogo sem sofrer gol, mas dessa vez passou. Precisa se atentar para conseguir controlar melhor o adversário quando ele está pressionando, para não sofrer o que sofreu contra o Palmeiras, e pode aprimorar o seu contra-ataque para de fato conseguir colocar mais bolas na rede. Assim como o Palmeiras precisa ter atenção para não sair atrás no placar tão cedo, porque isso mexe com o psicológico, naturalmente mexe com o psicológico, então a mentalidade tem que partir desde o apito inicial. O filme do CRB acabou de se repetir com o Cuiabá. Será que haverá outro? Não se sabe. O que se sabe é que as lições estão aí. E claro, jogos ficam marcados porque o futebol também tem o tal do imponderável. O imponderável realmente, na minha concepção, funcionou hoje e em alguns momentos, algumas jogadas eram impressionantes e a bola não entrava de jeito nenhum para a equipe do Palmeiras, que saiu lamentando demais, e a do Cuiabá saiu festejando muito. Deixa seu comentário aqui embaixo que é importante, é fundamental, sugestão, crítica construtiva, elogio, ideia, qualquer coisa, debata com a galera, deixa seu comentário que é importante, o seu like é fundamental também, inscreva-se no canal, ative o sininho e se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!